O sol matinal de domingo filtrava-se através dos vitrais coloridos da Igreja do Sagrado Coração, localizada no centro histórico de Ouro Preto, Minas Gerais. As pedras seculares do templo pareciam absorver as primeiras luzes do dia, criando um ambiente de serenidade que convidava à reflexão. Era o primeiro domingo de dezembro de 2024, e uma brisa suave carregava o aroma das flores do jardim lateral da igreja, misturando-se com o perfume discreto do incenso que ainda permanecia no ar desde a missa das 7 da manhã. Frei Gilson da Silva, um homem de 42 anos, caminhava lentamente pelos corredores do convento anexo à igreja. Sua estatura média e ombros levemente curvados pelo peso das responsabilidades contrastavam com o brilho determinado em seus olhos castanhos. O hábito marrom franciscano balançava suavemente enquanto ele se dirigia ao pequeno escritório onde costumava preparar suas homilias. Naquela manhã, porém, algo diferente pesava em seu coração. Havia 3 semanas que Frei Gilson vinha lutando com uma decisão difícil. Durante anos, ele mantivera em segredo uma experiência profunda que havia marcado sua vocação religiosa. Era um testemunho pessoal, íntimo, que ele jamais havia compartilhado publicamente, nem mesmo com seus irmãos franciscanos mais próximos. Mas recentemente, durante suas orações matinais, sentia um chamado crescente para dividir essa experiência com sua comunidade paroquial. A Igreja do Sagrado Coração não era apenas um local de culto, era o coração pulsante de uma comunidade de quase 1.200 famílias que encontravam ali não apenas conforto espiritual, mas também apoio nas dificuldades cotidianas. Frei Gilson conhecia cada rosto, cada história, cada luta pessoal de seus paroquianos. Havia casais jovens enfrentando dificuldades financeiras, idosos lidando com a solidão, adolescentes perdidos em suas incertezas e famílias inteiras buscando direcionamento em tempos de crise. Sentado em sua cadeira de madeira simples, Frei Gilson abriu seu caderno de anotações e começou a esboçar a homilia para a missa das 10 horas. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de nervosismo, mas de uma emoção profunda que ele ainda não conseguia nomear completamente. Sabia que se decidisse compartilhar sua experiência, seria um momento de vulnerabilidade total diante de sua comunidade. A experiência que tanto o tocava havia acontecido 14 anos antes, quando ele ainda era seminarista em Belo Horizonte. Naquele período, passava por uma crise vocacional intensa, questionando se realmente havia sido chamado para a vida religiosa. Durante uma noite de oração na capela do seminário, algo extraordinário, mas completamente natural, havia acontecido. Não foram visões ou aparições, mas sim um momento de clareza absoluta sobre seu propósito de vida, acompanhado de uma paz interior que jamais havia experimentado antes. O relógio da torre da igreja bateu 9 horas, ecoando pela cidadezinha histórica. Frei Gilson levantou-se e caminhou até a janela do escritório, contemplando a movimentação da praça principal. Comerciantes abriam suas lojas, famílias caminhavam em direção à igreja, crianças corriam entre os bancos de pedra centenários. Toda essa vida pulsante representava as pessoas que depositavam nele sua confiança espiritual. Senhor, murmurou em oração silenciosa, dê-me sabedoria para saber se devo compartilhar isso hoje. Não quero que seja sobre mim, mas sobre vós. Naquele momento, uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Era a irmã Conceição, uma freira de 70 anos que ajudava na administração da paróquia e que se tornara uma conselheira preciosa para Frei Gilson ao longo dos 5 anos em que ele servia naquela comunidade. Bom dia, Frei Gilson, disse ela com sua voz doce, mas percebendo imediatamente a tensão em seu rosto. Posso perceber que algo o inquieta hoje. É sobre a homilia? Frei Gilson sorriu com carinho.
Irmã Conceição tinha uma sensibilidade especial para perceber quando algo perturbava as pessoas ao seu redor. Sim, irmã. Estou considerando compartilhar algo muito pessoal com a comunidade hoje, mas não tenho certeza se é apropriado. Quando duvidamos se devemos compartilhar algo que pode edificar outros, geralmente é sinal de que devemos fazê-lo, respondeu ela com sabedoria. Lembre-se de que os testemunhos mais poderosos nascem da vulnerabilidade genuína. Após a saída de Irmã Conceição, Frei Gilson retornou às suas anotações. Desta vez, porém, em vez de escrever pontos teológicos abstratos, começou a escrever sobre aquela noite transformadora no seminário. As palavras fluíam naturalmente, como se houvessem estado esperando anos para serem libertadas. Às 9h30, começou a se preparar para a missa. Vestiu os paramentos litúrgicos com cuidado especial, cada movimento carregado de significado. Sabia que em poucos minutos estaria diante de sua comunidade e que talvez aquela seria a homilia mais importante que já havia proferido. Do lado de fora, os sinos começaram a tocar, chamando os fiéis para a celebração. Frei Gilson respirou fundo, segurou o papel com suas anotações e caminhou em direção ao altar, sentindo que algo especial estava prestes a acontecer naquela manhã de domingo. A igreja do Sagrado Coração estava repleta naquela manhã de domingo. Os bancos de madeira polida acomodavam famílias inteiras, desde bebês no colo de suas mães até idosos de bengala que não perdiam uma missa há décadas. O murmúrio suave das conversas cessou gradualmente quando Frei Gilson emergiu da sacristia, caminhando com passos medidos em direção ao altar. Entre os presentes estavam rostos familiares que compunham o tecido social da comunidade. Dona Aparecida, viúva de 75 anos, ocupava seu lugar habitual na segunda fileira, sempre acompanhada por sua neta, Letícia, uma jovem de 16 anos que há meses demonstrava sinais de revolta contra tudo e todos. Na fileira de trás, o casal Henrique e Mariana Silva enfrentavam uma das piores crises de seu casamento de 12 anos, permanecendo juntos apenas para manter as aparências diante dos filhos gêmeos de 8 anos. Do lado direito da igreja, Sebastião Ferreira, um comerciante de 50 anos, tentava esconder sua preocupação com a iminente falência de seu pequeno negócio familiar. Ao seu lado, sua esposa Carmen segurava com força a mão dele, sabendo que nas últimas semanas o marido havia perdido o sono, pensando em como sustentaria a família nos próximos meses. A celebração começou como de costume, com os cantos tradicionais que ecoavam pelas paredes seculares da igreja. Frei Gilson conduziu a liturgia com sua habitual serenidade, mas aqueles que o conheciam melhor, como Irmã Conceição, que o observava discretamente do coro, podiam perceber uma intensidade diferente em seus gestos e palavras. Durante as leituras bíblicas, uma atmosfera especial parecia envolver o ambiente. O texto do dia falava sobre esperança em meio às tribulações, e cada palavra ressoara de forma particularmente profunda nos corações dos presentes. Quando chegou o momento da homilia, um silêncio expectante tomou conta da igreja. Frei Gilson aproximou-se do púlpito, seus olhos percorrendo lentamente a assembleia. Por um instante, hesitou. Podia escolher o caminho seguro, proferir uma homilia tradicional baseada nas leituras do dia. Mas então seu olhar encontrou o de Dona Aparecida, que sorriu encorajadoramente, e depois pousou sobre o jovem casal Henrique e Mariana, cujas expressões revelavam a dor silenciosa que carregavam. Meus queridos irmãos e irmãs, começou com voz suave, mas firme. Hoje gostaria de compartilhar com vocês algo que nunca havia contado publicamente. É uma experiência pessoal, mas creio que Deus me chama a dividi-la com nossa comunidade. Um murmúrio quase imperceptível percorreu a igreja. Todos sabiam
que Frei Gilson era reservado quanto à sua vida pessoal, preferindo sempre focar suas homilias em ensinamentos bíblicos e orientações pastorais gerais. Aquela introdução despertou uma curiosidade respeitosa em todos os presentes. Há 14 anos, quando eu ainda era seminarista em Belo Horizonte, passei por um período muito difícil. Questionava minha vocação, sentia-me perdido, sem direção. Havia dias em que acordava sem saber se realmente havia sido chamado para servir a Deus na vida consagrada. Sua voz embargou levemente e ele fez uma pausa para se recompor. Letícia, a neta rebelde de Dona Aparecida, que normalmente passava a missa inteira mexendo no celular, ergueu o olhar, intrigada pela honestidade crua daquelas palavras. Durante 3 meses, essa dúvida me consumiu. Meus superiores perceberam minha inquietação. Meus colegas seminaristas tentaram me aconselhar, mas nada parecia aplacar a tempestade que havia em meu coração. Eu orava, jejuava, participava de retiros, mas a incerteza permanecia como uma sombra sobre minha alma. Henrique Silva, que há semanas questionava se deveria continuar casado, sentiu um aperto no peito. Aquelas palavras sobre incerteza e questionamentos ecoavam profundamente em sua própria experiência atual. Frei Gilson continuou, sua voz ganhando força. Em uma noite de março de 2010, decidi passar a madrugada inteira na capela do seminário. Não era uma vigília programada ou um exercício espiritual formal. Era simplesmente um jovem desesperado buscando uma resposta de Deus. O silêncio na igreja era absoluto. Até as crianças pequenas pareciam intuir a solenidade do momento, permanecendo quietas no colo de seus pais. Orei das 9 da noite até às 5 da manhã. Chorei, questionei, barganhei com Deus. Por volta das 3 horas da madrugada, estava exausto, física e emocionalmente. Foi então que experimentei algo que mudaria minha vida para sempre. Sebastião Ferreira inclinou-se para a frente, suas preocupações financeiras momentaneamente esquecidas diante da intensidade daquele testemunho. Não foi uma visão, não foram vozes sobrenaturais, esclareceu Frei Gilson, antecipando possíveis mal-entendidos. Foi algo muito mais sutil e, ao mesmo tempo, muito mais poderoso. De repente, senti uma paz profunda envolver meu coração. Não consigo descrever adequadamente com palavras, mas foi como se todas as peças de um quebra-cabeças complexo se encaixassem perfeitamente em seus lugares. Lágrimas começaram a formar-se nos olhos de algumas pessoas na assembleia. Dona Aparecida discretamente enxugou os olhos com seu lenço bordado, enquanto Mariana Silva segurou mais forte a mão de seu marido. Naquele momento, compreendi que minha vocação não era apenas sobre mim, mas sobre todas as pessoas que Deus colocaria em meu caminho ao longo da vida. Entendi que as dúvidas faziam parte do processo de crescimento, não eram sinais de fraqueza ou falta de fé. A voz de Frei Gilson tornou-se mais intensa, carregada de emoção. Mais importante ainda, percebi que Deus não nos abandona em nossas crises. Ele caminha conosco através delas, usando-as para nos transformar em pessoas mais compassivas, mais humanas, mais capazes de compreender e ajudar outros que passam por lutas similares. As palavras de Frei Gilson ecoavam pela igreja como ondas suaves que tocavam cada coração presente. O testemunho sobre sua experiência transformadora no seminário havia criado uma atmosfera de intimidade espiritual que raramente se via em celebrações públicas. Era como se as paredes centenárias da igreja se houvessem tornado permeáveis, permitindo que as almas se conectassem de forma profunda e autêntica. Quando saí da capela naquela madrugada, continuou Frei Gilson, sua voz agora mais firme e cheia de convicção, sabia que minha vida havia mudado para sempre. Não porque recebera respostas mágicas para todas as minhas perguntas, mas porque compreendi que a fé verdadeira não elimina as dúvidas. Ela nos ensina a caminhar com elas, transformando-as em oportunidades de crescimento. Letícia, a jovem de 16 anos que há meses se rebelava contra tudo,
Sentiu algo se movimentar em seu peito. Suas próprias dúvidas sobre o sentido da vida, sobre seu futuro, sobre as expectativas que todos depositavam nela, de repente pareciam menos assombradoras. Se até mesmo um futuro padre havia passado por crises profundas, talvez seus questionamentos também fossem normais. Nos anos seguintes, prosseguiu o Frei, enfrentei outras dificuldades. A ordenação trouxe novos desafios. As primeiras paróquias apresentaram situações para as quais eu não estava preparado. Houve momentos em que me senti inadequado, momentos em que duvidei se estava fazendo a diferença na vida das pessoas. Sebastião Ferreira engoliu em seco. As palavras sobre sentir-se inadequado ressoaram diretamente em seus medos sobre a possível falência de seu negócio. Durante semanas, ele se culpara, questionando se havia tomado as decisões certas, se era competente o suficiente para sustentar sua família. Mas sempre que a incerteza voltava a me visitar, continuou Frei Gilson, agora caminhando lentamente diante do altar, eu me lembrava daquela madrugada na capela. Lembrava-me de que Deus não nos promete uma vida sem tempestades, mas promete estar conosco durante cada uma delas. O casal Henrique e Mariana Silva trocou um olhar significativo. Nos últimos meses, sua crise conjugal havia os levado a considerar a separação como única alternativa. Ouvir sobre enfrentar dificuldades com a presença de Deus plantou uma semente de esperança em seus corações feridos. Há 5 anos, quando cheguei a esta comunidade, disse Frei Gilson, seu olhar percorrendo carinhosamente os rostos conhecidos, trouxe comigo não apenas a experiência daquela noite transformadora, mas também todas as outras noites de dúvida que vieram depois. E descobri algo maravilhoso. Essas experiências me tornaram mais capaz de compreender vocês. Dona Aparecida sorriu através das lágrimas, lembrando-se de como Frei Gilson a havia consolado quando seu marido faleceu 3 anos antes. Agora compreendia por que suas palavras haviam tocado tão profundamente seu coração enlutado. Ele conhecia a dor da incerteza. Quando converso com jovens que questionam seu futuro, continuou, olhando diretamente para Letícia, lembro-me de meus próprios questionamentos. Quando acompanho casais atravessando crises, disse, direcionando seu olhar para Henrique e Mariana, lembro-me de como a fé pode ser testada nos momentos mais difíceis. A igreja estava completamente silenciosa, exceto pelos soluços contidos de algumas pessoas profundamente tocadas pelo testemunho. Molhar-lhe, quando visito empresários preocupados com suas dificuldades financeiras, acrescentou, olhando discretamente para Sebastião, lembro-me de que Deus nos sustenta mesmo quando não conseguimos ver o caminho à frente. Frei Gilson fez uma pausa, respirando profundamente antes de chegar ao ponto central de seu testemunho. Meus queridos irmãos, compartilho isso com vocês hoje, porque quero que saibam que não estão sozinhos em suas lutas. Cada dúvida que enfrentam, cada medo que carregam, cada momento de incerteza que vivem, eu também passei por experiências similares. E descobri que é precisamente nesses momentos que Deus mais se aproxima de nós. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de várias pessoas. Irmã Conceição, do coro, discretamente enxugava os olhos, sabendo que estava presenciando um dos momentos mais poderosos de sua longa vida dedicada ao serviço religioso. A experiência daquela madrugada no seminário não me deu todas as respostas, admitiu Frei Gilson com humildade tocante. Mas me deu algo ainda mais valioso, a certeza de que Deus caminha conosco, especialmente nos vales mais sombrios de nossa jornada. Letícia, sem se dar conta, havia se inclinado para a frente, absorvendo cada palavra. Pela primeira vez em meses, sentia que alguém compreendia suas angústias interiores sem julgá-la ou tentar oferecer soluções simplistas. E aqui está o que mais me emociona, disse Frei Gilson, sua voz agora embargada pela emoção. Ao longo destes 14 anos, desde aquela experiência, tenho visto Deus repetir o mesmo milagre na vida de cada um de vocês.
Vi jovens perdidos encontrarem direção, casais à beira do divórcio redescobrirem o amor, pessoas falidas financeiramente reconstruírem suas vidas, idosos solitários encontrarem nova esperança. Sebastião sentiu um nó na garganta. Carmen, sua esposa, apertou sua mão com força renovada, ambos sentindo uma esperança que não experimentavam há semanas. Não porque receberam soluções mágicas, esclareceu o Frei, mas porque descobriram, assim como eu descobri, que não estamos sozinhos. Temos um Deus que nos acompanha e uma comunidade que nos sustenta. Henrique Silva olhou para sua esposa Mariana e viu nos olhos dela a mesma mistura de dor e esperança que sentia em seu próprio coração. Talvez houvesse ainda uma chance para eles. Talvez suas dificuldades pudessem ser superadas com paciência e fé. Por isso, concluiu Frei Gilson, voltando ao púlpito, quando vocês passarem por momentos de dúvida, lembrem-se, não são sinais de fraqueza espiritual. São oportunidades de crescimento, convites de Deus para uma fé mais madura e uma compaixão mais profunda. O silêncio que se seguiu era carregado de significado. Cada pessoa presente sentia como se Frei Gilson houvesse falado diretamente ao seu coração, como se conhecesse intimamente suas lutas particulares. O silêncio que se seguiu ao testemunho de Frei Gilson era diferente de qualquer outro que já havia habitado aquela igreja centenária. Era um silêncio carregado de transformação, onde cada coração presente processava as palavras ouvidas e as conectava com suas próprias experiências de vida. As lágrimas que corriam pelos rostos não eram de tristeza, mas de reconhecimento, como se cada pessoa houvesse encontrado um espelho de sua própria alma nas palavras do jovem Frei. Quando Frei Gilson finalmente voltou ao altar para continuar a celebração, algo havia mudado na atmosfera da igreja. Os cantos pareciam mais sinceros, as orações mais profundas e a comunhão entre os presentes mais palpável. Durante a oração do Pai Nosso, vozes que normalmente murmuravam as palavras automaticamente, agora as pronunciavam com renovada convicção. Após a missa, em vez da dispersão habitual, as pessoas permaneceram nos degraus da igreja, formando pequenos grupos de conversa. Era como se ninguém quisesse quebrar o feitiço daquele momento especial, como se todos soubessem que haviam presenciado algo extraordinário. Letícia, que normalmente corria para casa logo após a missa, aproximou-se timidamente de sua avó, Dona Aparecida. Vovó, disse com uma voz mais suave do que a idosa havia ouvido em meses, posso conversar com o Frei Gilson? Acho que preciso de ajuda para entender algumas coisas. Dona Aparecida sorriu com lágrimas nos olhos, percebendo que as palavras do Frei haviam alcançado o coração rebelde de sua neta. Claro, minha querida. Tenho certeza de que ele ficará feliz em conversar com você. Do outro lado da praça, Henrique e Mariana Silva caminhavam lentamente em direção ao carro, pela primeira vez em semanas, sem a tensão habitual entre eles. Mariana, disse Henrique, parando e olhando nos olhos da esposa, acho que temos conversado pouco sobre nossas dificuldades e brigado demais. O que achas de procurarmos ajuda? Talvez o Frei Gilson ou um conselheiro matrimonial? Mariana sentiu o coração acelerar, não de ansiedade como nos últimos meses, mas de uma esperança cautelosa. Eu gostaria muito, Henrique. Também não quero desistir do nosso casamento sem antes tentarmos encontrar um caminho. Os gêmeos, que brincavam próximos, perceberam a mudança no tom de voz dos pais. Pela primeira vez em semanas, não havia tensão no ar familiar. Sebastião Ferreira permaneceu na praça por mais tempo, contemplando a fachada da igreja. Carmen, sua esposa, respeitou seu silêncio, sabendo que ele estava processando as palavras ouvidas. Finalmente, ele suspirou profundamente e disse: Carmen, tenho carregado sozinho o peso das dificuldades financeiras. Talvez seja hora de conversarmos abertamente sobre nossa situação e buscarmos soluções juntos.
Sebastião, respondeu ela com carinho, sempre soubeste que podes contar comigo. Enfrentaremos isso juntos, como sempre fizemos. Enquanto isso, Frei Gilson permanecia na sacristia, ainda vestindo os paramentos litúrgicos, mas sentado em silêncio, processando a intensidade do que havia acontecido. Nunca havia se exposto tanto publicamente, e agora sentia uma mistura de alívio e vulnerabilidade. Havia feito a escolha certa ao compartilhar sua experiência? Sua reflexão foi interrompida por uma batida suave na porta. Era Irmã Conceição, que entrou com um sorriso radiante no rosto. Frei Gilson, disse ela, em 40 anos de vida religiosa, raramente presenciei um testemunho tão poderoso. O Espírito Santo realmente falou através de suas palavras hoje. Irmã, respondeu ele com humildade, só espero ter feito a vontade de Deus. Foi um momento muito intenso para mim também. Olhe pela janela, disse ela, apontando para a praça. Veja como as pessoas estão reagindo. Não estão apenas indo embora como de costume, estão conversando, conectando-se, abrindo seus corações. Isso é fruto direto de sua coragem em se mostrar vulnerável. Frei Gilson aproximou-se da janela e observou as cenas na praça. Via Letícia conversando animadamente com sua avó, o casal Henrique e Mariana, de mãos dadas pela primeira vez em meses. Sebastião e Carmen em uma conversa intensa, mas amorosa. Pequenos grupos de paroquianos trocavam experiências, alguns chorando, outros rindo, todos aparentemente mais conectados do que antes. Nos dias que se seguiram, os efeitos daquele domingo especial continuaram a se desdobrar pela comunidade. Letícia marcou uma conversa com Frei Gilson para a terça-feira seguinte, onde pôde expressar suas dúvidas sobre o futuro sem medo de julgamento. O Frei, lembrando-se de suas próprias incertezas aos 20 anos, ofereceu-lhe não respostas prontas, mas um espaço seguro para explorar seus questionamentos. Henrique e Mariana procuraram aconselhamento matrimonial, descobrindo que suas dificuldades, embora reais, não eram intransponíveis. Com paciência e trabalho conjunto, começaram a reconstruir a comunicação e a confiança em seu relacionamento. Sebastião, encorajado pela conversa franca com sua esposa, decidiu procurar ajuda profissional para reorganizar suas finanças e explorar novas oportunidades de negócio. A transparência sobre suas dificuldades, em vez de isolá-lo, aproximou-o de outros comerciantes da cidade que enfrentavam desafios similares. Uma semana após aquela missa memorável, Frei Gilson recebeu uma carta de um paroquiano que não conseguira estar presente no domingo, mas que soubera do testemunho através de amigos. A carta dizia: Padre, mesmo sem ter ouvido suas palavras diretamente, o impacto delas chegou até mim através das mudanças que vejo nas pessoas ao meu redor. Obrigado por ter a coragem de ser humano diante de nós. Naquela noite, sozinho em seu quarto simples no convento, Frei Gilson refletiu sobre os eventos das últimas semanas. A experiência de compartilhar seu testemunho havia sido transformadora, não apenas para sua comunidade, mas para ele próprio. Descobrira que a vulnerabilidade, quando oferecida com amor e autenticidade, tinha o poder de curar não apenas feridas alheias, mas também as suas próprias. Olhando pela janela de seu quarto para a igreja iluminada pela luz suave dos lampiões da praça, Frei Gilson murmurou uma oração de gratidão. Obrigado, Senhor, por me ensinar que nossos momentos mais difíceis podem se tornar pontes para alcançar outros corações. Que eu nunca esqueça que é na nossa humanidade compartilhada que sua graça encontra terreno fértil para florescer. A brisa noturna carregava o perfume das flores do jardim da igreja, e Frei Gilson sorriu, sabendo que aquela pequena comunidade em Ouro Preto jamais seria a mesma. Não porque haviam recebido soluções mágicas para seus problemas, mas porque haviam redescoberto algo fundamental, que ninguém precisa carregar sozinho
o peso de suas lutas, e que é na honestidade de nossas vulnerabilidades que encontramos nossa maior força. 3 meses haviam se passado desde aquele domingo transformador na Igreja do Sagrado Coração. O outono chegara a Ouro Preto, pintando as árvores centenárias com tons dourados e alaranjados, criando um cenário ainda mais poético para a cidadezinha histórica. As manhãs estavam mais frescas, e uma névoa suave frequentemente envolvia as montanhas ao redor, dando um ar místico e acolhedor à paisagem. Frei Gilson caminhava pelas ruas de paralelepípedos em direção à casa de Dona Aparecida, carregando uma pequena cesta com pães frescos que Irmã Conceição havia preparado. Era uma terça-feira de março, e ele havia prometido visitar a idosa, que estava se recuperando de uma gripe. No entanto, sua visita tinha um propósito adicional. Queria saber como estava Letícia, cuja transformação havia sido uma das mais marcantes após aquela missa especial. A casa de Dona Aparecida, uma construção colonial bem preservada na Rua São José, exalava o aroma familiar de café passado na hora e biscoitos caseiros. Quando Frei Gilson bateu à porta, foi recebido por um sorriso caloroso da idosa, que aparentava estar muito melhor de saúde. Frei Gilson, que alegria recebê-lo, disse ela, conduzindo-o à sala de estar, decorada com móveis antigos e fotografias de família. Letícia está aqui também. Na verdade, estava ansiosa para falar com o senhor. Letícia surgiu da cozinha com uma bandeja de café, e Frei Gilson ficou impressionado com a mudança na jovem. O ar rebelde e desafiador havia dado lugar a uma serenidade madura, embora ela mantivesse sua personalidade vibrante. Seus olhos brilhavam com uma luz nova, como se houvesse encontrado algo que procurava há muito tempo. Frei Gilson, disse ela, servindo o café com cuidado, queria muito conversar com o senhor. Muita coisa mudou na minha vida desde aquela missa. Conte-me, Letícia, respondeu ele, acomodando-se na poltrona de veludo azul. Estou muito interessado em saber como você está. A jovem respirou fundo antes de começar. Depois da nossa conversa há alguns meses, comecei a pensar diferente sobre minhas dúvidas e medos. O senhor me ajudou a entender que questionar não é ruim, desde que seja para crescer, não para destruir. Dona Aparecida sorriu orgulhosa, lembrando-se dos meses difíceis quando mal conseguia uma conversa civilizada com a neta. Eu decidi me inscrever para o vestibular de psicologia. Continuou Letícia com entusiasmo. Percebi que quero ajudar outras pessoas que passam pelo que passei. O senhor me mostrou que nossas experiências difíceis podem se tornar ferramentas para ajudar outros. Frei Gilson sentiu o coração se aquecer. E como estão seus estudos? Muito bem. Inclusive, consegui uma bolsa de estudos para um cursinho preparatório. Mas o mais importante é que encontrei um propósito. Não estou mais perdida, vovó que confirma, disse, olhando carinhosamente para Dona Aparecida. É verdade, Frei, confirmou a idosa. Minha neta se tornou uma jovem focada e determinada. E o melhor, mantém a personalidade forte, mas agora direcionada para coisas construtivas. Após a visita reconfortante a Dona Aparecida e Letícia, Frei Gilson caminhou pela cidade até chegar ao pequeno comércio de Sebastião Ferreira. A loja, que 3 meses antes estava prestes a fechar as portas, agora exibia uma placa nova e vitrines organizadas com produtos locais e artesanato da região. Sebastião estava atrás do balcão, conferindo uma entrega, quando viu Frei Gilson entrar. Seu rosto se iluminou imediatamente. Frei Gilson, que bom vê-lo por aqui, disse, estendendo a mão calorosamente. Carmen, venha ver quem chegou. Carmen emergiu do depósito nos fundos da loja, suas mãos ligeiramente sujas de tinta. Ela estava pintando algumas peças de artesanato local que agora faziam parte do mix de produtos da loja. Frei, o senhor não imagina como estamos gratos, disse ela, abraçando-o.
Sebastião me contou como suas palavras naquela missa o ajudaram a encontrar coragem para conversar abertamente comigo sobre nossas dificuldades. Sebastião assentiu, sua expressão séria, mas esperançosa. Sabe, Frei, depois que decidi ser transparente com Carmen sobre nossa situação financeira, descobrimos que juntos poderíamos encontrar soluções que sozinho eu jamais imaginaria. Conte-me como foi esse processo, disse Frei Gilson, genuinamente interessado. E bem, começou Sebastião, primeiro paramos de fingir que estava tudo bem. Sentamos à mesa da cozinha e colocamos todos os números no papel. Foi assustador, mas também libertador. Carmen sugeriu diversificarmos os produtos, incluindo artesanato local e produtos orgânicos da região. Carmen complementou. E eu descobri que tenho jeito para reformar móveis antigos e pintar peças decorativas. Agora, isso virou uma fonte de renda extra. Quem diria que meu hobby se tornaria um negócio? Mais importante ainda, acrescentou Sebastião, procuramos outros comerciantes da cidade que estavam enfrentando dificuldades similares. Formamos um grupo de apoio mútuo. Compartilhamos fornecedores, fazemos compras em conjunto para conseguir melhores preços e nos ajudamos com ideias e encorajamento. Frei Gilson ficou emocionado ao perceber como o simples ato de compartilhar vulnerabilidades havia criado uma rede de apoio na comunidade. O Senhor nos ensinou que não precisamos carregar nossos fardos sozinhos, disse Carmen. E descobrimos que isso é verdade não apenas espiritualmente, mas também praticamente. A última parada de Frei Gilson foi na casa de Henrique e Mariana Silva. A residência, localizada em um bairro tranquilo da cidade, exibia um jardim bem cuidado e sinais evidentes de harmonia familiar. As bicicletas dos gêmeos estavam organizadas na garagem e música suave vinha do interior da casa. Mariana atendeu a porta com um sorriso genuíno que Frei Gilson não via há muito tempo. Frei Gilson, que surpresa maravilhosa! Henrique e eu estávamos justamente comentando que gostaríamos de conversar com o senhor. Henrique apareceu logo em seguida, e ambos convidaram o Frei para sentar no Jardim dos Fundos, onde uma mesa estava posta para o lanche da tarde. Frei, começou Henrique, queremos agradecer por aquela missa. Suas palavras chegaram ao nosso coração no momento exato em que mais precisávamos. Como estão as coisas entre vocês? Perguntou Frei Gilson delicadamente. Mariana e Henrique trocaram um olhar carinhoso antes de responder. Não vamos mentir dizendo que foi fácil, disse Mariana. Os primeiros meses de terapia de casal foram bem desafiadores. Sim, concordou Henrique. Tivemos que enfrentar problemas que estávamos varrendo para debaixo do tapete há anos. Mas suas palavras sobre não carregar sozinhos nossos fardos nos deram coragem para buscar ajuda profissional. E qual foi o resultado? Indagou o Frei. Descobrimos que nossos problemas não eram sobre não nos amarmos mais, explicou Mariana. Eram sobre não sabermos mais como nos comunicar. E estávamos falando línguas diferentes sobre nossas necessidades e frustrações. Henrique assentiu. A terapia nos ensinou a ouvir verdadeiramente um ao outro, não apenas esperar nossa vez de falar. E algo curioso, quando começamos a aplicar isso em casa, nossos filhos também mudaram. Como assim? Perguntou o Frei Gilson, intrigado. As crianças sentem quando há tensão em casa, mesmo quando tentamos esconder, explicou Mariana. Quando nossa comunicação melhorou e voltamos a demonstrar carinho um pelo outro, eles ficaram mais calmos, mais felizes. A família inteira se beneficiou. Mais importante ainda, acrescentou Henrique, aprendemos que o amor do casamento não é apenas um sentimento, mas uma escolha diária de cuidar um do outro, especialmente nos momentos difíceis. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de ouro preto com tons rosados e dourados, Frei Gilson retornou ao convento com o coração transbordando de gratidão. As transformações que havia testemunhado naquela tarde superavam suas mais otimistas expectativas sobre o impacto daquele domingo especial. Naquela noite,
Durante suas orações vespertinas na capela do convento, Frei Gilson refletiu sobre os frutos duradouros de sua decisão de compartilhar sua experiência pessoal. Não havia sido apenas um momento emotivo passageiro. Havia plantado sementes de transformação genuína que continuavam crescendo e se multiplicando na comunidade. Senhor, murmurou em oração, obrigado por me mostrar que quando temos a coragem de ser vulneráveis e autênticos, o Senhor multiplica nossa pequena semente de honestidade em uma colheita abundante de cura e crescimento. Que eu continue aprendendo a confiar no poder transformador da verdade compartilhada com amor. A lua cheia iluminava o jardim do convento, e Frei Gilson sorriu, sabendo que aquela pequena comunidade em Ouro Preto havia se tornado um exemplo vivo de como a fé autêntica pode transformar não apenas indivíduos, mas relacionamentos inteiros e redes de apoio comunitário.